Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um inédito Ai Amigos Esportes, apresentado por mim, Ricardo Nime. Siga e curta o Ai Amigos Esportes no nosso canal no YouTube, através da hashtag Ai Amigos Esportes nas redes sociais, e ainda você encontra tudo no nosso portal na internet, aiamigos.com.br. Hoje, sabadão, 18 de agosto de 2018, vamos falar muito de futebol, com as quartas de final e semifinal da Copa do Brasil, a segunda fase e oitavas de final da Copa Sul-Americana, a 21ª rodada do Brasileirão da Série B, a 5ª rodada da Copa Paulista e a 19ª rodada do Brasileirão da Série A. Vamos falar de basquetebol com a 6ª e 7ª rodadas do Campeonato Paulista de Basquete Masculino, e também vamos falar de voleibol com a 2ª rodada do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. Preparados? Vamos rodar a nossa vinhetinha de abertura e daqui um minuto retornaremos em definitivo com mais Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Futebol. Basquete. Vôlei. E outras modalidades. Ai Amigos Esportes. Chegou aquele momento tão especial para os nossos amigos e os nossos amigos nas redes sociais, a homenagem aos aniversariantes da semana: Franciele Oliveira de Moraes, Sabrina Scarpari, Dugo Astali, Natália Franco, Nilda Conceição, Rose Massaruto, Ale Penhalver, Danilo Vivan e Roberto Carlos Avendano Munhoz. Desejamos a todos vocês um feliz aniversário, com muita saúde, paz, amor e alegria. Beijos e abraços de montão. Estamos de volta em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes, e para abrir o programa deste sabadão, 18 de agosto de 2018, vamos ver a resenha do jogo de anteontem pelas quartas de final e os próximos confrontos pela semifinal da Copa do Brasil. Anteontem, quinta-feira à noite, na fria capital paulista, no Allianz Parque, no Palestra Itália, o Palmeiras avançou à semifinal da Copa do Brasil e jogou o suficiente para vencer por 1-0 o Bahia. O gol da classificação do Verdão aconteceu aos 28 minutos da segunda etapa. Mike tabelou com o profeta Moisés e cruzou na medida para o atacante Dudu, que desviou de cabeça para o gol. E agora, na semifinal da Copa do Brasil, com datas, horários e mandos a serem definidos em sorteio pela CBF, terá duelo de técnicos cascudos e gaúchos, com Luiz Felipe Scolari, Filipão do Palmeiras e Mano Menezes do Cruzeiro. E na outra semifinal da Copa do Brasil, também com datas, horários e mandos a serem definidos em sorteio pela CBF, terá duelo das maiores torcidas do país com jovens técnicos. Os Marlós pelo Corinthians enfrentará o Maurício Barbieri do Flamengo. Agora, no Ai Amigos Esportes, vamos ver a resenha completa dos jogos de anteontem pela segunda fase e os próximos confrontos dos times brasileiros nas oitavas e final da Copa Sul-Americana.
Anteontem, quinta-feira à noite, na cidade argentina de Santa Fé, no estádio El Cementerio de Los Elefantes, pelo jogo de volta da chave 4, o Colón se classificou às oitavas de final da Copa Sul-Americana nos pênaltis por 5-3, após derrota por 1-0 no tempo normal para o São Paulo. Depois de muita catimba argentina, o gol São Paulino aconteceu aos 26 minutos da segunda etapa. Em cobrança de escanteio, Nenê cruzou na área, a zaga afastou e no rebote o lateral direito Lisiero foi muito feliz e acertou uma bomba de primeira no fundo das redes, um golaço. Já na decisão dos pênaltis, o zagueiro Bruno Alves chutou no meio do gol e o goleiro Burian defendeu a cobrança com os pés. E o Colón converteu todas as penalidades e fechou por 5-3 com o zagueiro Ortiz. E a partir de agora, o foco do tricolor paulista será total na conquista do título brasileiro. Também anteontem, quinta-feira à noite, no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, no Engenhão lotado, pelo jogo de volta da chave 2, o Botafogo se classificou às oitavas de final da Copa Sul-Americana com vitória por 2-0 diante do Nacional do Paraguai. O Fogão abriu o placar aos 37 minutos da etapa inicial. O carinha do jogo, Léo Valência, cobrou a falta na medida para o volante Rodrigo Lindoso dizer de cabeça para balançar as redes. E o Botafogo conseguiu o gol heróico da classificação aos 43 minutos da etapa final, com o golaço do carinha do jogo, o meia Léo Valência, que fintou a marcação e bateu colocado no cantinho do goleiro defendido por Rojas. E agora, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, também com datas, horários e mandos a serem definidos pela Conmebol, terá duelo brasileiro entre Botafogo e Bahia. E também anteontem, quinta-feira à noite, na capital uruguaia de Montevideo, no estádio Luiz Franzini, pelo jogo de volta da chave 6, o Fluminense fez jogo de paciência e venceu fora de casa com tranquilidade por 1-0 o defensor do Uruguai. O golaço do Fluminense aconteceu aos 32 minutos da segunda etapa. Gilberto pegou o rebote e fez linda assistência para o atacante Pedro, que tocou por cobertura lá Messi na saída do goleiro Reis. E agora, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, com datas, horários e mandos a serem definidos pela Conmebol, o Fluminense enfrentará o Deportivo Cuenca do Equador. E também nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, com datas, horários e mandos a serem definidos pela Conmebol, o Atlético Paranaense enfrentará o Caracas da Venezuela. Agora, no Amigos Esportes, vamos ver a resenha dos jogos de ontem, a classificação momentânea e os próximos jogos de hoje pela 21ª rodada do Brasileirão da Série B. Campeonato Brasileiro. Série B. A 21ª rodada do Brasileirão da Série B continuou ontem, sexta-feira à noite, com 3 partidas. Em Londrina, no norte do Paraná, no Estádio do Café, o Londrina fez a lição de casa e venceu por 2-1 o Paysandu. O Tubarão abriu o placar aos 27 minutos da primeira etapa com o experiente atacante Thiago Ribeiro. O Papão empatou aos 44 minutos da etapa inicial em chute colocado do volante Renato Augusto. E o Londrina garantiu a vitória aos 7 minutos da segunda etapa em chute de fora da área do experiente atacante Dagoberto. Resultados. Já em Goiânia, Goiás, no estádio do Serra Dourada, em jogo duro de assistir e sem emoção, Vila Nova e CRB empataram sem gols. Resultados. E em Florianópolis, Santa Catarina, no estádio Orlando Scarpelli, o Ponte Pretano secou pelo empate, o Figueirense saiu na frente logo aos 4 minutos de partida, com gol polêmico do volante Matheus Salles. O Goiás empatou nos acréscimos da etapa inicial com o meia Felipe Garcia, que aproveitou o rebote e estufou as redes. E o esmeraldino goiano marcou o gol da vitória e virou aos 24 minutos da segunda etapa com o zagueiro David Duarte, que aproveitou o escanteio, cabeceou para o gol e saiu de campo com cãibras e tirou a Ponte Preta do G4. Classificação.
A classificação momentânea da Série B está assim: o Fortaleza lidera 40 pontos, segundo lugar é o CSA com 34, em terceiro agora é o Goiás com 33, em quarto o Avaí também 33 pontos, a Ponte Preta caiu para a quinta colocação com 32, sexto Atlético Goianiense, sétimo Vila Nova, os dois têm 31 pontos, oitavo agora é o Figueirense com 30, em nono lugar estão empatados Guarani de Campinas e Coritiba com 29, virando a página 11º Oeste de Barueri com 26, 12º lugar estão empatados São Bento de Sorocaba e Juventude com 25, 14º lugar estão empatados Criciúma, Londrina e Paysandu com 24, na zona de rebaixamento agora em 17º é o Brasil de Pelotas com 23, 18º o CRB com 22, 19º lugar estão empatados Sampaio Corrêa e Boa Esporte com 17 pontos. Próximos jogos. A 21ª rodada do Brasileirão da Série B termina hoje, sabadão, 18 de agosto, às 4h30 da tarde, com 3 partidas. Em Barueri, na Arena Barueri, o Oeste enfrenta o Juventude. Já em Goiânia, no reformado estádio Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense encara o Coritiba. E em Fortaleza, na Arena do Castelão, no duelo dos extremos da tabela, o líder Fortaleza enfrenta o Lanterna Boa Esporte. Já às 7 horas da noite, em São Luís do Maranhão, no estádio do Castelão, o Sampaio Corrêa encara o Guarani de Campinas. E às 9 horas da noite, em Maceió, no estádio do Rei Pelé, o CSA fecha a rodada diante do São Bento de Sorocaba. E você confere a resenha dos jogos do fim de semana pela 21ª rodada do Brasileirão da Série B, na próxima terça-feira, 21 de agosto, durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. Agora no Ai Amigos Esportes vamos ver a classificação dos grupos e os próximos jogos pela 5ª rodada da primeira fase da Copa Paulista. Copa Paulista de Futebol Masculino. A classificação do grupo 2 lideram Ferroviária e Desportivo Brasil com 7 pontos, em terceiro lugar estão 15 de Piracicaba e Red Bull Brasil com 5, quinto Inter de Limeira com 4, em sexto Rio Claro com 13 e na lanterna em sétimo Noroeste com 1 ponto conquistado. A 5ª rodada do grupo 2 acontece hoje, sabadão, 18 de agosto, com as 3 partidas. Às 4 horas da tarde em Piracicaba, no estádio Barão de Serra Negra, no Barão, o 15 de Piracicaba encara a líder Ferroviária. Já às 5 horas da tarde em Limeira, no estádio Major José Levi Sobrinho, no Limeirão, a Inter de Limeira busca reabilitação em casa diante do Lanterna Noroeste. E às 6h30 da tarde em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, no Majestoso, em duelo regional direto pelo G4, o Red Bull Brasil enfrenta o Rio Claro. Copa Paulista de Futebol Masculino. A classificação do grupo 3 lideram São Caetano e Taubaté com 8 pontos, em terceiro lugar está o Santos com 6, em quarto estão empatados Santo André e São Bernardo com 4, em sexto lugar estão empatados com 1 ponto Bragantino e Água Santa. A 5ª rodada do grupo 3 começa hoje, sabadão, 18 de agosto, com 2 partidas. Às 3 horas da tarde em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de Maio, o São Bernardo encara o Água Santa. Já às 4 horas da tarde em São Caetano do Sul, no estádio Anacleto Campanella, o São Caetano enfrenta o Santos. E amanhã, domingão, 19 de agosto, às 13h30 da tarde, em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedino Nabizão, o Bragantino receberá o Santo André. Copa Paulista de Futebol Masculino. A classificação do grupo 4 tem a líder Portuguesa de Desportos com 8 pontos, em segundo lugar o Audax com 7, em terceiro está o Nacional e Ituano com 6, quinto Atibaia com 3, sexto Juventus com 2 e na lanterna em sétimo Taboão da Serra com ponto conquistado. A 5ª rodada do grupo 4 começa hoje, sabadão, 18 de agosto, às 3 horas da tarde na capital paulista, no estádio Nicolau Alayon, na rua Comendador Souza, o Nacional encara o Audax. E terminará amanhã, domingão, 19 de agosto, com 2 partidas. Logo de manhã, às 10 horas, na capital paulista, no estádio Conde Rodolfo Crespi, na rua Javari, o Juventus enfrentará o Taboão da Serra. E às 4 horas da tarde, também na capital paulista, no estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, no Canindé, a Portuguesa receberá o Ituano.
Copa Paulista de Futebol Masculino. A classificação do grupo 1 tem o Olímpia liderando com 7 pontos, em segundo lugar está Votuporanguense com 6, em terceiro lugar estão empatados Grêmio, Novo Horizontino e Mirassol com 4, quinto Penapolense com 3 e na lanterna em sexto Batatais com 1 ponto conquistado. A quinta rodada do grupo 1 começa hoje, sabadão, 18 de agosto, às 3 horas da tarde em Votuporanga, na Arena Plínio Marim. O Votuporanguense encara o líder Olímpia. E terminará amanhã, domingão, 19 de agosto, às 10 horas da manhã, com 2 partidas. Em Novo Horizonte, no estádio Dr. Jorge Ismael de Biase, no Jorjão, o Grêmio Novo Horizontino enfrentará ao Penapolense. E em Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, no Maião, o Mirassol receberá o Lanterna Batatais. E você confere a resenha do fim de semana pela quinta rodada da Copa Paulista na próxima terça-feira, 21 de agosto, durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Copa Paulista de Futebol Masculino. Agora, no Amigos Esportes, vamos ver a classificação geral e os próximos jogos pela 19ª rodada do Brasileirão da Série A. Campeonato Brasileiro. Série A. A 19ª rodada do Brasileirão da Série A começa hoje, sabadão, 18 de agosto, com 2 partidas. Às 4 horas da tarde em Santos, no Estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, no duelo pela reabilitação, o Santos encara o Sport Recife. E às 7 horas da noite em São Paulo, na Arena Corinthians, no Itaquerão, de olho no G4, o Corinthians enfrenta o Grêmio. Classificação. A classificação geral do Brasileirão da Série A, o São Paulo lidera com 38 pontos, segundo coladinho o Flamengo com 37, terceiro o Internacional 35, quarto é o Grêmio 33, quinto estão empatados Atlético Mineiro e Palmeiras com 30, sétimo é o Corinthians com 26, oitavo é o Cruzeiro 25, nono lugar estão empatados Fluminense e Botafogo com 22, virando a página 11º estão empatados América Mineiro e Bahia e Chapecoense com 21, 14º é o Sport com 20, 15º estão empatados Vasco da Gama e Vitória com 19, já na zona de rebaixamento 17º Santos com 18, 18º Ceará com 16, 19º Atlético Paranaense com 15, 20º Paraná Clube com 14 pontos. Próximos jogos. A 19ª rodada do Brasileirão da Série A continuará amanhã, domingão, 19 de agosto, logo às 11 horas da manhã, com 2 partidas. Em Curitiba, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense receberá o Flamengo. E em Porto Alegre, na Arena do Beira-Rio, o Internacional enfrentará o Lanterna Paraná Clube. Já às 4 horas da tarde, mais 3 partidas em Salvador, no estádio Manuel Barradas, no Barradão, o Vitória, que estreará o técnico Paulo César Cabestiani, receberá o Palmeiras, o técnico Felipão. Em Belo Horizonte, na Arena do Mineirão, o Cruzeiro enfrentará o Bahia. E no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, no Engenhão, o Botafogo receberá o Atlético Mineiro. E mais tarde, às 7 horas da noite, 2 partidas em São Paulo, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi. O líder São Paulo quer garantir o título simbólico do primeiro turno e enfrentará a Chapecoense. E em Belo Horizonte, no estádio Independência no Horto, o América Mineiro receberá o Fluminense. Próximos jogos. E a 19ª rodada do Brasileirão da Série A terminará na segunda-feira, 20 de agosto, às 8 horas da noite no Rio de Janeiro, no estádio de São Januário, na Colina. O Vasco da Gama receberá o Ceará. E você confere a resenha completa do fim de semana pela 19ª rodada do Brasileirão da Série A, na próxima terça-feira, 21 de agosto, durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. Agora no Ai Amigos Esportes, vamos ler a resenha até aqui, a classificação momentânea e os próximos jogos do Campeonato Paulista de Basquete Masculino. Basquete Masculino, Campeonato Paulista
O Paulista de Basquete Masculino continuou anteontem, quinta-feira à noite, com 3 partidas. Na capital paulista, no ginásio Antônio Prado Júnior, no Clássico Paulista acirrado, o atual campeão paulista e nacional paulistano Corpore se deu bem em casa e venceu por 82-80 o Sandy Bauru Basquete. Campeonato Paulista Também na capital paulista, no ginásio Vlamir Marques, no Parque São Jorge, o Corinthians dominou a partida, engatou a segunda vitória na competição e bateu por 87-55 o América Unip-Ismel. Campeonato Paulista Em Mogi das Cruzes, no ginásio Professor Hugo Ramos, no outro clássico paulista acirrado, o Mogi das Cruzes Elbor derrotou por 93-81 o SESI Franca Basquete. Campeonato Paulista E o Campeonato Paulista de Basquete Masculino continuou ontem, sexta-feira à noite, na capital paulista, no ginásio poliesportivo Henrique Vilaboim. O Esporte Clube Pinheiros passou o rolo compressor em casa por 94-57 em cima do América Unip-Ismel. Campeonato Paulista A classificação momentânea do Campeonato Paulista de Basquete Masculino está assim: lidera a competição Paulistano Corpore, SESI Franca Basquete, Sandy Bauru Basquete e Pinheiros com 12 pontos. Quinto lugar estão São José Basquetebol, Liga Sorocabana e Mogi das Cruzes, Elbor com 10 pontos. Oitavo lugar é o Corinthians com 8, nono lugar o América Unip-Ismel com 9 e em décimo o Basquete Osasco com 7 pontos. Campeonato Paulista O Campeonato Paulista de Basquete Masculino continua hoje, sabadão, 18 de agosto, com 3 partidas. Às 6 horas da tarde, em São José dos Campos, no ginásio Lineu de Moura, o São José encara o SESI Franca Basquete. Campeonato Paulista Já às 7 horas da noite, em Sorocaba, no ginásio Gualberto Moreira, a Liga Sorocabana enfrenta o Paulistano Corpore. Campeonato Paulista E também às 7 horas da noite, em Mogi das Cruzes, no ginásio Professor Hugo Ramos, o Mogi das Cruzes Elbor encara o Corinthians. Campeonato Paulista O Campeonato Paulista continuará amanhã, domingo, 19 de agosto, às 6 horas da tarde, em Bauru, no ginásio Panela de Pressão. O Sandy Bauru Basquete enfrentará o Basquete Osasco. Campeonato Paulista O Paulista de Basquete Masculino continuará na segunda-feira, 20 de agosto, às 8 horas da noite, com 2 partidas. Em Mogi das Cruzes, no ginásio Professor Hugo Ramos, o Mogi das Cruzes Elbor receberá o Esporte Clube Pinheiros. Campeonato Paulista E na capital paulista, no ginásio Vlamir Marques, no Parque São Jorge, o Corinthians enfrentará o São José. E você confere a resenha do fim de semana pelo Campeonato Paulista de Basquete Masculino na próxima terça-feira, 21 de agosto, no conteúdo extra do Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes no YouTube. Basquete Masculino Campeonato Paulista Agora, no Ai Amigos Esportes, vamos ver a resenha dos jogos de ontem, a classificação momentânea e os próximos jogos pela segunda rodada do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. Vôlei Masculino Campeonato Paulista A segunda rodada do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino começou ontem, sexta-feira à noite, com 2 partidas. Em São José dos Campos, no ginásio do SESI, o Corinthians Guarulhos venceu fora de casa por 3-7-1 o São José Vôlei, com parciais de 32-30, 25-20, 25-27 e 25-20. Campeonato Paulista E em Santo André, no ginásio Pedro de Antônia, o MS Taubaté Funvic atropelou por 3-0 o Super Vôlei Santo André, com parciais de 25-21 e duplo 25-22. Campeonato Paulista. A classificação momentânea do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino está assim: o líder é o MS Taubaté Funvic com 6 pontos, em segundo lugar com 3 pontos estão SESI São Paulo, Vôlei Ribeirão, São José Vôlei e Corinthians Guarulhos. A partir do sexto lugar ainda não pontuaram Vôlei 1 Tapetininga, Vôlei Renata Campinas, Climédia Atibaia e Super Vôlei Santo André. Campeonato Paulista.
A segunda rodada do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino termina hoje, sabadão, 18 de agosto, com 2 partidas. Às 6 horas da tarde em Itapetininga, no ginásio Ayrton Senna, o Vôlei 1 Itapetininga encara o SESI São Paulo. Campeonato Paulista. E às 7 horas da noite, em Atibaia, no ginásio do Elefantão, o Climed Atibaia estreia em casa diante do Vôlei Renata Campinas. E você confere a resenha dos jogos no fim de semana pela segunda rodada do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino, na próxima terça-feira, 21 de agosto, no conteúdo extra do Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes no YouTube. Vôlei Masculino. Campeonato Paulista. Oi, amigos esportes, deste sabadão, 18 de agosto de 2018, está chegando ao seu final. Siga e curta o Ai Amigos Esportes no nosso canal no YouTube, através da hashtag Ai Amigos Esportes nas redes sociais, e ainda você encontra tudo no nosso portal na internet, aiamigos.com.br. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência. E também quero desejar a você, às nossas famílias e aos nossos amigos um ótimo sabadão, um excelente fim de semana a todos. Compartilhe o seu tempo com a sua família e curta os momentos com seus amigos. Estaremos aqui, se Deus quiser, na próxima terça-feira, 21 de agosto, com mais um inédito Ai Amigos Esportes. E deixa a vida te levar com muita alegria. Já chegou o fim de semana e graças a Deus é sabadão. Futebol. Basquete. Vôlei.